Olá, bom dia. Esta é a emissão da Diana FM. O Sinal talvez já está no ar com Patrícia Machado, Francisco Brito e o Luís Pardal. O meu nome é Luís Matias e vamos olhar para temas que merecem reflexão e debate. Há sempre opiniões distintas e é por isso mesmo que aqui estamos semanalmente. Começamos por falar dos bloqueios ao hospital. A Ministra da Saúde denunciou bloqueios do antigo Executivo da Câmara de Évora no avanço do novo hospital. Durante a assinatura do novo protocolo para garantir as infraestruturas externas do Hospital Central do Alentejo, Ana Paula Martins, num tom irónico, admitiu que ponderou acampar ou fazer greve de fome à porta da autarquia para desbloquear o processo, ilustrando o nível de tensão institucional. Estas declarações, para que estejam devidamente contextualizadas, surgiram depois do discurso do Presidente da Câmara de Évora, do atual Presidente da Câmara de Évora, ter dito que queria que este protocolo fosse assinado, nem para isso tivesse de ir também fazer greve de fome à porta do Ministério. Mas Ana Paula Martins deixou críticas ao Executivo anterior. Francisco Brito, bem-vindo, muito boa tarde. Que críticas são estas? Qual é o que é que isto quer dizer? O que é que tu achas? São críticas um bocado violentas, entendemos nós que as ouvimos. Boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, ao Luís Pardal e ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. A Ministra acompanhou este processo já depois dele existir, portanto ele estava em curso, a obra estava em curso e eu recordo-me de quando o Governo assumiu funções e fez um ponto de situação com a autarquia, constatou-se que havia um pedido de reforço de verba da Câmara Municipal de Évora para as infraestruturas que sensivelmente duplicava o valor que tinha sido previamente acordado com o anterior Governo do Partido Socialista. E aquilo que sei é que este Governo pediu explicações à autarquia, pediu o levantamento destes valores e pediu os comprovativos que justificavam este aumento de verba. E aquilo que se passou a seguir, e nós discutimos também neste programa, foi que a Câmara Municipal não enviava efetivamente esses comprovativos e não dava essa resposta ao Ministério. A Câmara dizia que sim, o Ministério dizia que não, a verdade é que o assunto não avançou e aquilo que nós agora registamos com a assinatura do protocolo é que a Câmara de Évora fez aquilo que tinha que fazer e que já devia ter feito no anterior Executivo. Havia uma questão para resolver e o posicionamento de qualquer autarca, Presidente de Câmara, é que esse assunto efetivamente tem que ser resolvido. Portanto, é preciso dialogar, é preciso reunir, é preciso ir a Lisboa, reunir no Ministério, não ficar à espera que o Ministério venha até nós, porque existem mais de 300 municípios com 300 necessidades diferentes e por isso Évora tem que se posicionar e é normal que qualquer autarca tenha que fazer esse trabalho. E aquilo que sempre sentimos é que o autarca da CDU, que presidiu a Câmara de Évora até ao final de 2025, até outubro de 2025, efetivamente não fez esse trabalho. Portanto, não tinha intenção de ir a Lisboa, discutir os assuntos, de convencer os ministros, de debater e defender as suas ideias, porque tinha as suas convicções, tinha os seus argumentos, e então tinha que os justificar como qualquer um tem que fazer. E esse trabalho, aquilo que sentimos é que nunca foi feito. E aquilo que neste momento acontece é que, naturalmente, o Presidente da Câmara de Évora está a fazer aquilo que qualquer Presidente de Câmara faria, que é resolver a situação e pôr-se em prática o acordo e, acima de tudo, desenvolver-se as expropriações e a obra. Eu gostaria de sublinhar que o facto deste protocolo estar a ser assinado agora e só a partir de agora é que se desenvolvem todos os outros procedimentos, faz com que nós estamos a assumir que vai existir um hospital pronto a funcionar e que vai ser uma ilha. E se os nossos ouvintes se lembrarem ou se voltarem atrás e forem ver as nossas gravações, veem que há alguns anos atrás eu disse exatamente que isto ia acontecer. Que o hospital ia mesmo ser uma ilha, porque não ia ter infraestruturas para o ligar, porque esse trabalho tinha que ter começado naquela altura
quando começou a obra do hospital, tinha que começar também o processo administrativo das expropriações. Aliás, até deveria ter começado antes, mas não podendo começar antes, pelo menos quando a obra começou, porque é um processo moroso, pode ser complexo, pode dar vários problemas em tribunal, atrasar bastante, e depois ainda temos toda a parte de obra, a lançar os procedimentos concursais para que se possa adjudicar a obra e depois ter a obra propriamente dita. Estamos a falar de muito tempo. É muito difícil fazer uma obra destas. Eu espero sinceramente que a Câmara Municipal de Évora consiga fazer todas as diligências no sentido de agregar a opinião de todos os proprietários para que o processo de expropriação seja um processo tranquilo e que se consiga fazer por mútuo acordo sem entrar em questões judiciais e que todo o procedimento de obra corra plenamente bem e que se consiga adjudicar, hajam candidatos, hajam empresas a concorrer e que se consiga adjudicar a obra na primeira vez que se lançar os concursos, para que a obra possa decorrer rapidamente e que o hospital não tenha que ficar à espera das acessibilidades e das infraestruturas. Porque é impossível, como podem imaginar, ter um hospital central desta dimensão. É um hospital mesmo muito grande e temos muita sorte de poder ter uma infraestrutura desta dimensão e seja dado mérito a todos aqueles que trabalharam para que isto aconteça. E não se pode ter uma estrutura destas sem ter abastecimento de água. Como podem imaginar, é um abastecimento de água de grande volume de metros cúbicos por dia e ainda por cima tem particularidades que, como do ponto de vista da eletricidade, tem que ter um sistema de fornecimento redundante. Portanto, tem que ter duas linhas. Eu não consigo agora precisar tecnicamente se são alta tensão ou são muito alta tensão. Eu creio que são alta tensão, não fazia sentido o hospital receber muito alta tensão. Tem que receber duas linhas, são duas linhas caras. Nós já percebemos, até porque quando este governo entrou em funções, percebemos que o pedido de ligação de eletricidade ao hospital nem sequer estava feito, nem sequer tinha sido tratado pelo governo do Partido Socialista. Teve que se resolver essa parte e uma das ligações que vai chegar ao hospital parte da zona, portanto, junto ao centro histórico, da subestação que está junto à rotunda do Ícaro, portanto, entre a Horta das Tâmaras e a rotunda das Portas da Viz. Por isso temos que esburacar a cidade toda para conseguir fazer uma ligação destas subterrânea até ao hospital. Podem imaginar o que é que isso envolve, portanto, a Évora ainda vai ter que lidar com essas obras. Eu espero sinceramente que lide com essas obras este ano e que não seja no próximo ano, porque temos a Capital Europeia da Cultura e termos obras dessas a decorrer, então isto não faz mesmo sentido nenhum. Espero sinceramente que essa obra avance o quanto antes. Vai ser muito chato e aí também a nossa população tem que compreender que ela é uma obra necessária, mas que ela decorra também o mais rapidamente possível. Mas é uma obra difícil e por isso o hospital ainda tem que ultrapassar todas estas fases para ficar em pleno e depois ainda temos toda a fase de transição dos serviços para lá, que também não é nada fácil. O Luís Pardal era o primeiro, mas eu hoje me perdi aqui a partida. Ele vai ser o primeiro no segundo tema, porque ele é que traz o segundo tema, naturalmente. Luís Pardal, mas contigo, que comentário fazes tu? Estas palavras da Ministra são exageradas? Isto agora parece que se resolve, que agora se está a resolver tudo ou que realmente havia um empecilho? Porque é que as coisas não andaram mais depressa? A Ministra tem razão ou não? Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Eu acho que é motivo para finalmente conseguirmos respirar um bocadinho, porque este assunto, lamentavelmente, há anos que se anda a arrastar, sem qualquer tipo de sentido. É verdade que temos que compreender também que o país atravessou um conjunto de eleições sucessivas, não é? Que de alguma forma empatam este assunto, como empatam tantos outros assuntos a nível nacional, com um impacto muito grande naquilo que é a estabilidade do decurso das obras, das empreitadas, das instituições, de tudo, da articulação institucional que é absolutamente necessária. Agora, tudo isto era evitável, a verdade é essa, é que estamos a falar que isto é um projeto demasiado importante para os alentejanos, para a região Alentejo e não só, e andou aqui preso por falta de comunicação. Agora, se é propositado ou não, eu também já disse aqui no programa, a Patrícia poderá com certeza não apreciar muito, mas a CDU tem esta forma de estar na política, que é protelar determinadas temáticas para depois, a nível das autarquias, para depois dizer assim, não, é o Estado Central é que não está a executar, é o Estado Central que não está a permitir que aconteça. A verdade é que a ARS
foi a ARS, na altura, a ARS, que despoltou todo o projeto para as acessibilidades e, portanto, era preciso avançar com essa parte, e a Câmara Municipal sempre se recusou a assinar, sempre se recusou a aceitar. Porquê? Porque, enfim, não chegava apenas um compromisso institucional que ainda veio da parte do governo de António Costa. Portanto, desde essa altura que nós estamos a arrastar este tema. Enfim, em tom de brincadeira, eu espero que agora que já assinaram o protocolo, que os nossos governantes, quer da Câmara, quer do Governo, não entrem em greve, porque ameaças entre greve de fome e até acampar em Évora, portanto, isso não aconteceu. Espero que agora não aconteça, porque o desafio que temos pela frente é muito grande. Aquilo que o Francisco estava a dizer era uma das coisas que eu ia também referir, é que, de facto, os éborenses precisam de começar a compreender que isto vai ter um grande impacto na nossa circulação. E nós sabemos como é que é Évora. Évora basta estar uma das eu nem digo das vias principais, das secundárias, cortada, que instala-se o caos a nível do trânsito em Évora. Agora imaginem o que é que vai ser esventrar metade da cidade, portanto, desde a Horta das Tâmaras até ao futuro hospital, esventrar estas vias, estas rodovias, vai ser difícil. E, portanto, é importante que se comunique esta situação, que de facto uma das grandes preocupações, uma das grandes preocupações deste Executivo da Câmara Municipal era de facto esta preocupação com, isto vai colidir ou não com a Capital Europeia da Cultura. Não é? Porque de facto tem esse impacto. Nós teremos estas obras, estaremos em obras no Rossio, portanto estará a acontecer muita coisa e isto vai ter muito impacto no cotidiano das pessoas. Mas de facto este projeto do hospital, como disse, é demasiado importante, é absolutamente caricato e lamentável que se tenha chegado a quase 80% da obra concluída de um hospital, com um investimento de milhões e milhões, e depois não temos, desculpem lá, o raio das acessibilidades e da eletricidade. Não faz sentido nenhum. Isto é absolutamente lamentável. É absolutamente lamentável. Portanto, precisamos de passar por um calvário, para agora temos quase o hospital em condições para abrir e não temos. Portanto, e isto vai ter aqui desafios acrescidos ao nível das expropriações, ao nível depois das empreitadas, que sabemos como é que são. O mercado está muito esgotado do ponto de vista de resposta, porque, quer dizer, já estava num anterior cenário. Leiria toda aquela zona continua com uma forte pressão para grandes obras e grandes empreitadas que são precisas. Nós já estamos a fazer a nossa vida normal e no dia a dia já nem nos lembramos da tempestade, mas há milhares e milhares de pessoas na zona centro do país que ainda está absolutamente a sofrer com todo o devasto que tiveram. E portanto as grandes empresas que podem ir para estas empreitadas têm determinadas limitações, e portanto eu espero que nada disto seja, e o risco é muito grande, um entrave para desbloquear este assunto e podermos estar como todos gostaríamos de estar, final de 2027, 2028, a entrar dentro do hospital. Enfim, não é propriamente isso que eu desejo, mas pelo menos termos um serviço de qualidade no Alentejo, que, para terminar esta ronda, que acho que é importante sempre lembrarmos quem é que desbloqueou o hospital, quem é que desbloqueou esta obra. Porque quando alguns, não é, Francisco, estás-te a rir, quando alguns em 2011, 2012, com 13, a Troika, foi a Troika 13, do Sócrates, não foi considerado prioritário o hospital para os alentejanos, finalmente depois foi. Está bem, mas havia dinheiro, mas os alentejanos precisam de investimento, o Alentejo precisa de investimento. Claro, finalmente foi desbloqueado. António Costa foi uma das pessoas que na Europa, que na União Europeia, desbloqueou este assunto para conseguir. Vamos ouvir a Patrícia Machado. Patrícia Machado, bem-vinda, boa tarde. A Ministra da Saúde denunciou bloqueios do antigo Executivo da Câmara de Évora no avanço do hospital com estas afirmações de acampar, fazer greve de fome. Ponderou, num tom irónico, percebeu-se claramente da forma como falou a Ministra, mas são críticas ao processo, às fases anteriores ao processo. O que é que se pode dizer sobre o que aconteceu até agora e o que vai acontecer daqui para a frente?
Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias. Eu não podia estar mais de acordo com estas expressões que aqui vieram de finalmente, não é? Pronto. E eu acho que a Ministra também tem que encontrar alguns pretextos para, digamos assim, tentar desviar as atenções de facto daquilo que é uma gestão ruinosa da política deste governo, e que ela é uma das protagonistas relativamente à defesa do SNS e das questões da saúde. Mas eu digo finalmente porque é bom recordar de facto aqui o processo é muito longo. E, portanto, nós para fazermos aqui uma síntese, teríamos aqui a hora toda do programa e mesmo assim se calhar não chegava para contar todos os pormenores. Mas eu queria apenas aqui recordar alguns elementos. Um primeiro aspecto é que estamos a falar de uma obra de milhões e milhões de euros e que a responsabilidade é, de facto, de uma obra desta natureza do Estado Central e, portanto, dos sucessivos governos. Há décadas que este hospital vinha a ser reivindicado. E finalmente, portanto, a determinada altura, sim, de um governo do Partido Socialista, mas porque a correlação de forças na Assembleia da República era a que era, a partir de 2015, que por iniciativa do PCP, portanto, e da luta das populações e dos profissionais de saúde, onde a administração do hospital à época também se juntou do ponto de vista de reivindicação, foi possível desbloquear uma reivindicação e um desejo justo e necessário, não só para o distrito, para a cidade, mas para a região. E depois lembramos o tempo que teve na gaveta do anterior presidente da ARS, portanto, que o Luís Pardal bem conhece, certamente, e, portanto, o quanto tempo teve na gaveta sem sair de lá. Pronto. E foi mais uma vez pela pressão existente destas várias entidades que acabei de referir, e neste caso apenas de um partido político, portanto é bom recordar do PCP, porque não foi por vontade do PS, que ele saiu da gaveta, mas naturalmente depois era que era governo, tinha que se contar com o PS para isto avançar. Não teve possibilidade de não avançar. Não teve possibilidade de não avançar. Porque é bom recordar, e isto já não é propriamente escondido, que mesmo na altura a intenção era arrastar para criar uma PPP, quando isto fosse lançado. E, de facto, ainda bem que na altura a correlação de forças e a exigência e aquilo que estava em cima da mesa foi avançar a partir de uma gestão pública. E, portanto, saiu da gaveta e começaram-se os procedimentos. E desde essa primeira hora, o que temos vindo a assistir e a denunciar já agora, e não é só o PCP a denunciar, são várias vozes, inclusive vários conselhos de administração, é um arrastamento e uma tentativa de prática de sacudir a responsabilidade em várias frentes. E agora passamos para a segunda parte que eu queria falar dos arrastamentos. Nós assistimos, portanto, uma obra de milhões, de 300 milhões, é à volta disso, à época, estamos a falar há anos atrás, portanto, à época, o governo decidiu fazer o governo do PS, então, decidiu fazer esta artimanha, deixa-me passar a expressão, responsabilizar a autarquia para estes projetos e para esta execução do projeto de acessibilidade e abastecimento e na altura não era o SAC, portanto o Conselho de Administração também pela questão dos equipamentos. Mas curioso é que não punha isso no Orçamento de Estado. Aliás, houve propostas nos Orçamentos de Estado por causa das verbas e foram sempre chumbadas. Foram sempre chumbadas da especificação das verbas para, naturalmente, essas três vertentes que tinham-se responsabilizado e mandado para o Conselho de Administração e para a autarquia. O Governo, portanto, ficou assim. A Câmara avançou sem ser da sua responsabilidade com os projetos prévios, portanto, criar as condições para quando isso fosse desbloqueado, estarem os instrumentos na mão para que não houvesse mais pretextos. O Hospital e o Conselho de Administração o mesmo fez, relativamente a um conjunto de aspectos que precisavam de projetos de candidaturas internacionais, portanto, nomeadamente, estamos a falar de tudo questões de milhões, e a determinada altura, portanto, o protocolo foi finalmente... antes disso, há 10 anos que a Câmara vinha alertando que não tinha a possibilidade de expropriar terrenos e insistindo com o Governo para que o Governo expropriar, portanto,
retomasse as diligências para as conversações e para as indenizações e para os contactos, para a expropriação de terrenos, porque ninguém vai avançar com nenhuma obra desta natureza sem expropriar os terrenos. Ora, nós assistimos na altura do governo mais próximo, né, em 2023, junho, se não estou em erro, à assinatura do protocolo. Quando expande-se, pronto, mais uma vez, o governo, em dezembro desse mesmo ano, o governo do PS ainda, veio dizer que, afinal, o melhor era as expropriações também passarem para a responsabilidade da autarquia. Portanto, estamos a ver aqui quem é que criou atrasos. E, portanto, em janeiro de 24, a autarquia estava a pedir uma reunião com caráter de urgência ao Ministério, portanto, ao Governo, para que se resolvesse, porque a Câmara não podia tomar diligência se não tivesse, na revisão do protocolo, essa competência. E, naturalmente, a respectiva responsabilidade das indenizações ser clarificada. Ora, só em junho de 24, já com o governo da AD, foi possível fazer a reunião. Pronto, é verdade, depois houve as eleições, aquela coisa toda, isso atrasa sempre o que a gente imagina, mas em junho houve essa reunião. Chegou-se a um acordo, ao fim de não sei quantas tentativas, de texto, só em abril, que foi aprovado em reunião de Câmara, do ano 2025. E, portanto, porque a Câmara insistia, e com razão, porque o que estamos aqui a falar é não trazer para a Câmara um conjunto de responsabilidades que vão afetar os eburenses se não forem acauteladas. Porque isto não basta dizer que é preciso fazer, tem que se ver os termos e a forma e quem é que se responsabiliza. Ora, nós chegámos aqui a uma situação que, de facto, em bom rigor, de facto, se pode dizer finalmente porque é que andou a arrastar. A gente já não se lembra porque é que o anterior Conselho de Administração pediu admissão. Porque o Governo também, ao fim de não sei quanto tempo de insistências do Conselho de Administração, disse, então ficam vocês a gerir a obra em termos financeiros, e aliás vê-se agora na revisão. Portanto, vai ser a ULSAC a gerir aqueles dinheiros. Quem é que andou a arrastar? A própria Ministra, agora, também não deixou de responsabilizar o anterior Governo. Portanto, se há aqui uma síntese que pode fazer disto, é que de facto houve arrastamento de quem era o dono da obra, quem tinha a responsabilidade, por mero cálculo eleitoral. Aliás, nós já andávamos a assistir a isto com a intenção de isto ser um tema na preparação das eleições autárquicas, atribuindo responsabilidades para quem nunca esteve, que foi o Conselho de Administração. O que levou foi a admissão e à nova nomeação de um Conselho de Administração, que não vou fazer considerações, e relativamente às autarquias, a mesma coisa. Portanto, o que se impõe hoje, depois na segunda volta desenvolverei, é o que é que está naquela revisão e se isto responde ou não às necessidades para a conclusão. Este acordo implica ou garante que o Estado Central paga o Ministério paga 3,3 milhões de euros e a Câmara faz a obra. O que é que garante que, se os valores e os preços resvalarem, a Câmara não fica com um ónus superior a 3,3 milhões? Eu não conheço o teor do protocolo, não sei o que é que está escrito. Eu assumo que um protocolo desta natureza tem que prever precisamente essas alterações de valor e esses ajustes. Não fazia sentido que não tivesse essa previsão e eu creio que em tempo, ainda com o anterior Presidente da Câmara Municipal, essa questão se levantou. Portanto, era uma das exigências também da Câmara Municipal. Eu creio que ainda antes da assinatura do primeiro protocolo havia precisamente essa matéria. Eu acredito que isso esteja acautelado. Eu gostaria de dizer que acho curioso a forma como a Patrícia nos demonstra, enfim, a sua opinião sobre a resolução dos problemas. Isto, no fundo, segundo a Patrícia, a resolução para todos os problemas é fazer uma manif. Portanto, o PCP convoca uma manif, não é? Que ameaçou greves de fome e de acampamento. E resolve o problema. Portanto, o PCP, basicamente, se nós temos hospital, segundo a Patrícia, é graças ao PCP, que, no fundo, não tem poder executivo. Não. E até quando teve algum poder para resolver na Câmara de Évora, não conseguiu resolver situação nenhuma. Mas a Patrícia diz-nos que o PCP efetivamente resolve não as podes questões. comprometer Portanto, o futuro dos eburenses à conta da Patrícia, não vontade dos governos. O que nos estás a dizer é que, por exemplo, para resolver a situação financeira grave da Câmara de Évora, portanto a falência financeira em que a CDU deixou a Câmara de Évora, basta fazer uma manif e a situação se resolve. Portanto, eu gostaria de desafiar, ainda por cima tu pertences à estrutura do partido local, eu gostaria de desafiar a convocar essa manif para ver se conseguimos resolver esse assunto, porque creio que a situação é bastante grave, ainda mais grave do que aquele que temos debatido. Bastante para isso
Não é preciso fazer E gostaria também de esclarecer o Luís Pardal que o Partido Socialista, quando começa a obra do hospital, que era uma obra que no início estava orçamentada em 180 milhões de euros, inscreveu apenas 30 milhões de euros em orçamento de Estado. Aliás, quando este governo, enfim, nas primeiras eleições em que ganha a AD, entra em funções, o orçamento que tinha para o Hospital de Évora era efetivamente 30 milhões de euros. Haviam promessas do plano operacional, portanto, de haver fundos europeus, mas que nada estava tratado e efetivamente não havia dinheiro para continuar a obra. Aquilo que aconteceu é que no ano a seguir, se não estou em erro, estavam inscritos 214 milhões de euros em orçamento de Estado, já inscritos pela AD para conseguir fazer o hospital. Por isso é preciso também tratar este assunto com seriedade. Claro que o Partido Socialista foi muito bom a fazer propaganda, aliás, teve sempre muita gente a trabalhar na comunicação e gente muito profissional para conseguir fazer esta propaganda e dar a ideia que as coisas iam estar feitas. Eu recordo-me que António Costa anunciou que o hospital ia estar pronto no início de 2023. Depois foi adiando, e quando o governo da AD inicia funções e diz que não é impossível o hospital está pronto, e creio que a primeira data avançada foi 2026, toda a gente disse que o PSD estava, ou neste caso a AD, estava a atrasar a obra do hospital, como se fosse uma culpa que a AD tivesse neste processo, quando na realidade estava a transmitir realisticamente aquilo que ia acontecer. E eu acho que nós temos que falar, e é importante que a política tenha objetividade e transparência e sinceridade. Se uma obra, objetivamente, vai demorar muito mais tempo do que aquilo que se prevê, porque é óbvio que vai, há conhecimento suficiente para se perceber isso, eu não percebo porque é que não se diz isso às pessoas. Porque é que se anda nesta lógica de ter sempre a cenoura à nossa frente da população e dizer que isto é para o ano, e só traz cansaço à população quando nós sabemos perfeitamente que é impossível cumprir esses prazos. E por isso é que eu também digo que já está anunciado que o hospital está pronto em 2027, mas é preciso alertar as pessoas que o hospital só entra em funções em 2027 se tiver as acessibilidades e as infraestruturas prontas. Se elas não estiverem prontas, esqueçam 2027 porque não vai haver condições para o hospital estar em funcionamento ou em pleno funcionamento. E eu acho que é importante que as pessoas tenham esta informação, porque não é uma matéria política, é uma matéria técnica. A obra está pronta ou não está pronta. Eu não acredito que seja um governo que vá atrasar, fosse ele de que partido fosse atrasar a abertura de um hospital porque queria, quer dizer, ninguém quer isso. Qualquer governo quer é que a obra esteja disponível para a população o mais depressa possível. E por isso acho que é importante que exista esta transparência e que sejamos objetivos. Portanto, acho que sim, acho que é muito bom que sejam dados louros a quem de direito, mas também é preciso ver quem é que efetivamente criou as condições para o hospital existir, porque senão a obra iria parar. Simplesmente não havia dinheiro para pagar à empresa que ganhou o consórcio e não havia condições para que a obra continuasse. Portanto, iríamos ter ali um ano parado. E a verdade é que isso não aconteceu, porque houve muito trabalho de bastidores para que isso não acontecesse. Houve uma redefinição do Orçamento de Estado para conseguir dotar esta rúbrica com verba suficiente para que isto acontecesse, e também houve um conjunto de procedimentos para que a ULSAC, neste caso já a ULSAC, ainda antes de ser o ULSAC, conseguisse iniciar os procedimentos para concorrer precisamente aos fundos europeus para conseguir comprar os equipamentos necessários para equipar o hospital. Claro que também há aqui uma questão maior, eu acho que nós nunca abordámos muito isso, mas também é importante ser debatida. Esta estrutura, fazer um hospital desta dimensão, tem uma complexidade enorme, a todos os níveis. E colocar esta responsabilidade em estruturas, seja o Ministério, alguém tem que ter responsabilidade, é óbvio, mas seja o Ministério, seja a Unidade Local de Saúde, seja a anterior à ARS, seja a Câmara Municipal, é algo que é muito duro e compreende-se também que tenha aqui um nível de dificuldade inicial, porque as estruturas não estão preparadas para lidar com um processo destes. É um processo que não se repete, portanto não está sempre a acontecer, não existe conhecimento no local, e neste caso concreto a ARS não tinha também o conhecimento para conseguir desenvolver estes procedimentos. É importante lembrar que o próprio hospital teve muitas dificuldades quando lhes foi dito que tinham que fazer os processos concursais internacionais para fazer a aquisição dos equipamentos técnicos para o hospital. Não era esse, era a garantia. Não era só... Então, claro que tinha que haver garantia financeira, mas houve efetivamente muita dificuldade. colocava. Estamos a falar de pessoas que muitas delas não têm
têm qualquer tipo de formação nesta área, nem nunca tiveram trabalho nesta área, nem têm a possibilidade de ter pessoas a coadjuvar estas funções. E por isso é importante também falar muito diretamente desta situação, também para que as pessoas percebam que os atrasos constroem-se por muitas realidades. E não estou aqui a desculpar ninguém, porque isto ainda foi da altura do PS, portanto, eu acho é que na altura o Governo devia ter falado abertamente sobre esta matéria e dizer efetivamente, portanto, não é possível iniciar um procedimento destes como se estivéssemos a falar de construir um bloco de 30 apartamentos. Não é a mesma coisa, não é a mesma realidade. E por isso houve aqui muitas questões, muita adaptação e houve também uma entrega da ARS e agora da ULSAC para que este projeto existisse. Também acho que é preciso dizer isso. Luís Pardal, são 3,3 milhões de euros que têm de ser geridos e o dinheiro vai chegar, pode não chegar. Como é que isto se garante? Salvar que a Câmara também esteja salvaguardada, digo eu. Sim, mas antes de responder a essa tua observação, queria dizer o seguinte: nunca houve, em tempo algum, esta ideia de que não foram transparentes, não disseram a verdade às pessoas, não falaram a verdade sobre os prazos. Isso não corresponde à verdade. Portanto, eu discordo absolutamente da Patrícia e do Francisco. Havia prazos muito bem definidos. Isto não era uma candidatura do Zé da Esquina que estava aqui a candidatar a um projetinho para fazer uma obra. Não. Isto estávamos a falar que foi candidatado a fundos comunitários, que havia um prazo. Aliás, esse prazo inicial, salvo erro, dizia que em janeiro de 2027... o hospital tinha que estar a funcionar e tinha que estar a receber utentes em janeiro de 2027. Se isso não fosse cumprido, perdia-se os fundos comunitários todos que se tinham captado para esta obra. Isto implicou o quê? Isto implicou uma forte negociação com a União Europeia, quer a nível de Portugal, quer porque depois havia outras situações similares espalhadas pela Europa. Isto precisou de haver uma negociação e uma justificação para determinados atrasos, porque senão Portugal perdia todos os milhões que tinha recebido para esta obra. E, portanto, não é... quer dizer, então, se havia um prazo definido, a União Europeia tem uma meta e os representantes portugueses dizem, bem, nós temos até dia X de janeiro de 2027, bem, mas isto vai haver um atraso, isto só lá para 2028 é que vai estar aberto. As coisas não funcionam assim. Portanto, esta mensagem que foi aqui passada, de que se não se falou a verdade às pessoas, é preciso ter cuidado, porque as coisas também não funcionam efetivamente assim. E relativamente ao Orçamento de Estado, nós temos que compreender que quando esta obra foi... Aliás, isto é um concurso internacional, quando foi lançado estava muito longe sequer de haver pandemia e, portanto, já depois do início do curso da obra, despleta-se uma pandemia, os preços dispararam absolutamente. Houve uma série de circunstâncias que levaram a aumentar o custo da obra. Para além, depois, de outras contrariedades que no decurso da construção são encontradas, não é? Para construir uma casa há os imprevistos que todos nós sabemos que é natural que aconteça, quanto mais uma obra desta dimensão. Portanto, todo este projeto é altamente complexo e queria também aqui uma pessoa que não foi... atenção, o Hospital do Alentejo, este hospital é de todos os alentejanos, é de todos aqueles que vivem no nosso território e, portanto, não é de A, B ou C, ou de facto do António Costa ou da Ministra da Saúde, mas é importante também referenciarmos as pessoas que lutaram muito para que isto pudesse ser uma concretização. A Patrícia há bocadinho falava do Robalo, eu quero falar também sobre uma pessoa que teve uma forte componente. Mas isso não lutou nada, não é? Mas quero falar sobre uma pessoa que lutou bastante, foi a professora Filomena Mendes. A professora Filomena Mendes, na altura, no Conselho de Administração, quer na ARS, quer depois no hospital. Ao contrário dos seus companheiros foi uma pessoa que lutou bastante para que este projeto acontecesse, precisamente com grandes contrariedades, porque estávamos a falar, a ARS na altura tinha uma estrutura que nem sequer, não quero cometer aqui um erro, mas sequer nem 20 pessoas que trabalhavam na ARS. Portanto, e era esta a entidade a responsável pela gestão deste projeto. Ora, isto é colossal, foi um desafio muito grande, muito absorvente e que, portanto, chegámos até aqui. Entretanto, houve uma reorganização da CCDR que assume também a pasta da área da saúde e, portanto, a responsabilidade agora é muito grande. Os prazos estão todos contra, naturalmente,
porque estamos na reta final, mas o hospital está lá. Estávamos a discutir, se calhar, aliás, há 10 anos estávamos a discutir que ele nunca iria ser construído. Mas começou. E hoje já passamos lá, já podemos ir lá mais perto e podemos ver que ele está ali. E vai ser uma realidade dos alentejanos. E esta situação agora do protocolo finalmente foi resolvida. É importante que tudo corra bem. Estamos a falar de uma parte rodoviária, da rede de águas e da eletricidade. Esta trilogia tem tudo para ser um grande desafio, será com certeza. É importante que exista uma comunicação ativa para se ir dando nota daquilo que está a acontecer e, se a Câmara encontrar as dificuldades, que vá partilhando essas dificuldades para que possamos conhecer e não fazer juízos de valor precipitados e errados. E começamos a entrar numa altura que acho que é importante nós começarmos a discutir o que é que vai ser então das instalações. Não é? É um tema interessante, quer do Hospital do Patrocínio, quer do Espírito Santo. Acho que temos que começar também a discutir na opinião pública o que potenciais é que podem vir para esses dois passos. Já que falámos da professora Filomena Mendes, agarrando num termo de demografia, com o envelhecimento da população, se calhar a resposta encontra-se. Mas deixa-me só dizer uma coisa. O professor Carlos Jorrinho, este é um exemplo de como ele tem uma liderança muito consensual nestes aspectos e, portanto, felizmente Patrícia, não vai precisar de fazer greve de fome, pode continuar a comer, não como o Isaltino de Oeiras, que isso também não é. Patrícia Machado, vamos ter um hospital pronto, mas sem água e sem luz? Eu acho que isso é cada vez mais evidente, mas eu acho que isto só resulta, volto a sublinhar, de uma embrulhada institucional gerada, neste caso, pelo governo do PS. É um facto. E que o governo da AD não procurou desbloquear, do ponto de vista, ou seja, quer o Luís, quer o Francisco, deram argumentos bastantes para justificar, lá está, que isto não é obra do Zé da Esquina. Nós estamos a falar de uma obra que, pela complexidade, pela responsabilidade, porque é que o Conselho de Administração, porque é que a Câmara, do ponto de vista responsável, ambas as estruturas, e acho, independentemente de quem esteja à frente, tem que ter esse sentido de responsabilidade, não comprometer aquilo que é, quer a capacitação, quer os meios, porque isso depois põe em causa mais à frente outro tipo de questões. E, portanto, esta tentativa de sacudir da sua esfera, de que é quem tem, o Francisco dizia aqui que isto é complexo para qualquer estrutura, para o Ministério. Então, mas vamos lá ver. Complexo, estamos a falar sempre de obras de milhões. Mas entre estas três entidades, quem é que tem, de facto, a competência, os meios? Porque eles assumem-se como o dono da obra, mas depois sacodem. Portanto, eu não queria perder mais tempo nisto, mas de facto que isto tinha tudo para dar nisto. Porque qual é a autarquia, de forma séria, seja ela qual for, que vai assumir uma responsabilidade sem ter a garantia que aquilo depois não vai ter repercussão para a sua resposta, àquela que não pode deixar de dar a quem serve, não é? A quem serve, aos eburenses neste caso, às estruturas, às forças vivas, a quem cá vive e trabalha. Aliás, nós vimos desta revisão do protocolo, porque o protocolo estava assinado. Havia aqui este problema de fundo, quer do ponto de vista dos ajustes das verbas, mas isso, e as questões da expropriação dos terrenos. Ele estava assinado em 23. O alerta que foi dado ainda antes disso, vejam lá, porque foi o governo que decidiu em dezembro, portanto foi assinado em junho, e em dezembro se comunicou nas vésperas das festividades do Natal, mandou um mail para a Câmara a dizer, afinal, as expropriações também é melhor vocês ficarem. Portanto, e é assim. E, portanto, desde essa altura que se andava a existir, foi isto que se fez, a revisão. Portanto, porque o governo não quis fazer antes. E foi por isso que eu disse que isto dificilmente não teve aqui cálculo eleitoral misturado, naturalmente. E quem fica prejudicado são os alentejanos, são os profissionais, é quem precisa daquela infraestrutura. Mas o que aqui vem revisto, naturalmente, é essa capacidade que finalmente a Câmara, quer isso, quer exigido, já que foi transferido, então dê-nos os meios para a gente poder fazer. Depois vamos ver o valor global, né, que foi ali colocado só relativamente às questões de um dos projetos, é 13 milhões. Portanto, isto vai ficar abaixo daquilo que se está mesmo a ver
agora com os aumentos todos, portanto, isto não vai chegar, né? E, portanto, também temos que estar vigilantes relativamente a esta matéria. Há outra questão que eu acho que é importante sublinhar, é que o valor da empreitada das águas e esgotos vai ter que sair das verbas de 2030 da autarquia, que servia para dar resposta, ou devia servir para dar resposta às questões das águas, do saneamento normal, porque isso não foi comprometido pelo Governo ainda. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, porque se dá resposta a uma coisa... Estes 3,3 não incluem água e esgotos? O projeto das águas e esgotos vai ter que ser adiantado pela autarquia e, portanto, vai ter que sair as verbas do 2030, portanto, 2030. E, portanto, quero aquilo que já estava comprometido para a resposta natural da autarquia para os problemas concretos da autarquia. Vamos ver, porque ficou a promessa de depois ser devolvido. Vamos ver, porque a história também já nos ensinou, espero estar enganado. Continua a haver este problema que já foi levantado na reunião de Câmara, nomeadamente pelo vereador João Oliveira, da Estrada Nacional 114. O Governo continua a não dar resposta nisto. Portanto, estamos a falar de um troço que era importante ser desclassificado para poder ser inserido nesta... E continua na alçada do Governo, neste caso ao contrário, portanto, e não se desbloqueia isto. Portanto, mais um exemplo daquilo que os governos têm vindo a arrastar, e aqui neste caso são os dois. E depois há este problema... Vamos ver as implicações na própria capital europeia da cultura e este problema do abastecimento da rede elétrica. A gente vai começar as obras das infraestruturas sem estar resolvido este problema do abastecimento da rede elétrica. Responsabilidade do Governo, que só o ano passado é que anunciou e tornou público que isso não estava tratado. Do Governo. Portanto, estamos a falar, lá está, os tais arrastamentos. Descobriram que não estavam tratados. E eu faço a pergunta... Pronto, vamos ver qual será a resposta. É mais uma para transferir? Aqui estamos a falar de um volume e de responsabilidade que não é pequena. É mais uma que se vai tentar... Então, vai-se primeiro fazer as obras das acessibilidades e depois é que se vai fazer o abastecimento elétrico? Portanto, eu, para finalizar, só colocar esta questão. Eu acho que o que não se pode permitir, e cada uma das entidades tem que continuar a ter essa responsabilidade, como até aqui, de não permitir mais atrasos, por um lado. Segundo, que aquilo que é a resposta que o SAC tem que dar aos seus problemas concretos, que a Câmara tem que dar aos seus problemas concretos, não fique comprometida pelas promessas e não cumprimento do Governo, neste caso da AD. E um terceiro aspecto e último, que isto não sirva tudo de justificação e, portanto, impedir, e cada um também faça força nesse sentido, para que o novo hospital abra com gestão pública e não com outro tipo de intenção, que é aquilo que já vamos assistindo, porque o pretexto que se está aqui a arranjar está-se mesmo a ver que as obras públicas é um problema e, portanto, entregue-se isto aos privados. E, portanto, esta questão, para além dos cálculos eleitorais, tem este objetivo claro daqueles que têm intenção, naturalmente, de outro tipo de negócio da doença. Do hospital, vamos para o tema que nos traz o Luís Pardal. E o Luís Pardal traz o tema da eleição do novo reitor da Universidade de Évora, que está marcada para o dia 30 de março, a próxima segunda-feira. Durante esta semana ainda vamos ter aqui na Diana, na próxima sexta-feira, às 11 da manhã, a transmissão de um debate que foi realizado na própria Academia e, se visitar o site da Diana FM, tem acesso a entrevistas realizadas aos dois candidatos. É um papel que nós também aqui prestamos, naturalmente, à Universidade de Évora e à Academia. Mas pergunto ao Luís Pardal se a Universidade deve ter um papel... Que papel deve ter a Universidade para o futuro do Alentejo? Mais do que formar, a Universidade tem de transformar conhecimento em desenvolvimento. Luís Pardal, o que é que tens a dizer sobre a eleição para reitor na Universidade com dois candidatos este ano? Apenas. Sim, não é muito comum existirem só dois candidatos. É verdade. Eu trago este tema... Começo desde já por dizer que não tenciono aqui debater qualquer tipo de favoritismo ou de apreciação sobre qualquer um dos dois candidatos. Não é esse o propósito, mas sim, de uma forma simbólica, trazer aqui à discussão a importância da Universidade de Évora no contexto de Évora, mas também no contexto regional e também internacional,
Acho que é simbólico trazermos aqui ao programa. A Diana FM tem feito esse trabalho muito interessante de acompanhamento destas eleições, daquilo que vi. O Luís moderou esse debate, portanto estou com muita curiosidade também em poder ver. Isto porque a Universidade de Évora, de facto, tem uma importância muito grande. Não é só por nós dizermos que é importante que ela de facto passa a ser importante, ela tem desafios muito grandes, ela é uma instituição histórica desde 1559, é a segunda universidade mais antiga do país, tem cerca de 11 mil, não é, estudantes atualmente, portanto já teve mais, já teve menos. Na altura em que, olha, que eu e o Francisco estávamos na universidade, rondava os 8 mil, atualmente está nos 11, portanto é sinal que nestes últimos anos tem tido um crescimento, temos tido uma forte procura de estudantes internacionais. A Universidade de Évora tem um histórico de quase 100 nacionalidades, portanto há cerca de 100 nacionalidades já passaram por Évora a estudar aqui na universidade. É muito interessante, é interessante como é uma universidade que também tem digamos, tem um certo glamour como o Alentejo tem, portanto, e por determinados públicos é vista como uma universidade que está no interior de facto de Portugal, no Alentejo, tem algumas particularidades. Por exemplo, para o ano vamos ser Capital Europeia da Cultura e, portanto, até desse ponto de vista há novos públicos, estudantes que pretendem vir para a Universidade de Évora. Agora, também julgo que a universidade ainda tem um caminho muito grande para fazer na sua implementação no cotidiano. Ou seja, é engraçado como nós em Évora nem sequer há uma placa que diga Universidade de Évora em lado nenhum. É uma coisa tão simples, não é? Tão básica, mas como, na minha opinião, é demonstrativo de que não há ainda aliás, há um caminho muito grande a fazer para afirmarmos Évora como uma cidade também universitária. Porque quem não está muito ligado à universidade... Mas esse trabalho será só da universidade ou será da própria cidade? Mas era aí onde eu ia chegar. Quando se fala em universidade e quando se fala em estudantes, muita gente que não está ligada precisamente à instituição pensa automaticamente em duas coisas, que é as festas e o barulho, ou então a oportunidade das rendas e o que isso traz. E esse caminho precisa de ser trilhado. A universidade precisa de se abrir, mas também para isso acontecer nós precisamos de demonstrar que a universidade traz muitos ganhos. E portanto esse eu acredito que é assim, que à medida que os anos vão passando, mais gente passou pela Universidade de Évora e que está implementada na cidade. Mas isto traz-nos desafios. Reparem, nós temos um grande potencial a nível de qualidade de vida. Nós temos um campus da universidade a céu aberto, mas isso traz dificuldades a nível de transportes, de mobilidade, que são importantes. Um dos principais problemas que a universidade neste momento tem a esse nível é precisamente algumas dificuldades que os estudantes enfrentam para fazer as mobilidades. Agora, mais do que isso, o que queria também transmitir é que é muito interessante quando nós conseguimos aplicar aquilo que é desenvolvido academicamente no contexto prático. Reparem, na transposição da ciência para as empresas, da tecnologia, cada vez mais, eu tenho sentido isso. Eu estou na junta de freguesia, por exemplo, tenho sentido que há cada vez mais professores que querem colaborar com instituições, que querem chegar a determinados públicos, por exemplo, idosos. Tantas vezes, ainda na próxima semana vou ter uma reunião precisamente com este intuito de chegar a determinados públicos para fazer experimentalismos, não é? E portanto isso é aquilo que é chamado a aplicação da ciência na prática. Para terminar aqui esta ronda, temos menos tempo. Sim. Mas um dos grandes desafios que o próximo reitor terá pela frente é de facto o combate à dificuldade na habitação, no alojamento estudantil. Reparem, nós não podemos deixar perder oportunidades de criar novas residências. É fundamental. Eu tenho muita curiosidade em perceber, havia um projeto para a messe militar para criar ali uma residência. Eu acho que isso já não vai
pelo caminho. Então, como é que nós ultrapassamos esta questão e criamos novas ofertas? Estão a nascer, e bem, para determinados públicos, para quem pode, residências privadas que custam balúrdios, mas que a universidade precisa de ter também mais residências para estudantes que têm dificuldades, porque aquilo que acontece é que nós estamos a aumentar a procura, mas a cidade não está a conseguir absorver todos aqueles que querem ficar aqui em Évora a estudar. O Luís Pardal traz uma expressão que me faz perguntar à Patrícia se a universidade está a andar mais depressa que a cidade nesse aspecto, porque fala-se em abertura da universidade nos últimos anos, já digo vários, tem-se assistido a essa abertura face àquilo que era a universidade há 25 ou 30 anos. Mas a questão, como o Luís diz, a cidade está preparada para acolher, para ter a universidade realmente dentro de si aberta, para ter mais estudantes, para crescer, para se adaptar? O desafio é maior para a universidade ou para a cidade? Eu acho que até podemos entrar por aí, né, na procura de resposta a isso, ou seja, a universidade, tendo naturalmente uma vida própria e autónoma, deve, na minha perspectiva, inserir-se naquilo que também é a cidade e a região, né? A cidade e a região, estamos a falar de um polo de desenvolvimento de conhecimento científico, que tem que ser muito útil e tem que ser inserido, né, naquilo que é a produção própria de conhecimento, aquilo que é a sua própria função, mas também inserido no território onde está. E, portanto, eu acho que a universidade tem acompanhado o desenvolvimento da cidade, que tem sido desenvolvido, e tem uma perspectiva própria. Sobre este tema que o Luís aqui traz, eu acho que o que naturalmente, aquilo que é o colégio eleitoral e aqueles que vão ter que decidir, o que penso que é importante ter em conta é a defesa, de facto, da universidade, do papel e da função, lá está, inserida no território em que está, e naquilo que é a sua principal prioridade, digo eu, que é criar todas as condições e desenvolver a produção de conhecimento da ciência, a favor e em prol daquilo que é os próprios estudantes, naturalmente, aquilo que é o que aqui se produz, né, do ponto de vista de investigação, mas também lá está inserido no território. Portanto, eu acho que é absolutamente indispensável que se garanta uma perspectiva da universidade plano público e não fundacional. Pronto, eu acho que essa questão é muito importante para cumprir todos esses objetivos, na minha perspectiva. Acho que é muito importante que se tenha em conta a defesa da autonomia do ensino superior e, portanto, nós temos vindo a assistir ao caminho que infelizmente, para dar uma ideia, né? Portanto, nós entre 65% a 70% das verbas do Orçamento de Estado, as verbas do Orçamento de Estado cobrem apenas 65% a 70% do pagamento dos vencimentos. Portanto, nem cobrem todos os vencimentos da Universidade de Évora, quanto mais tudo o resto, né? Portanto, o resto tem que ser por receitas próprias, naturalmente por várias fontes de receita, mas isto mostra bem o caminho que os sucessivos governos dão da aposta no ensino superior, no desenvolvimento da ciência e da técnica, da investigação, por aí fora. Há um outro aspecto que é essa visão da integração no território. Sem dúvida que é importante discutir e perceber qual é a visão daquilo que é o contributo que uma universidade como a Universidade de Évora pode dar e pode evoluir do ponto de vista da produção do conhecimento ao serviço e em articulação com as várias estruturas. Nós temos aí vários exemplos disso, né? E que a própria Universidade já tem vindo a desenvolver, do ponto de vista de articulação com áreas económicas, com aquilo que se produz, mas mesmo de uma visão territorial, por exemplo, não é desta reitoria, mas da anterior, a questão, por exemplo, do projeto que pode estar em condições num futuro próximo de ser desenvolvido, já não será neste mandato desta reitora, portanto, do polo ensinos, né? Da reformulação, daquilo que é o acrescento. Esta questão das residências e da própria instalação. Sei que há diferenças entre os candidatos, não vou entrar por aí, mas a gente quer uma universidade inserida na cidade, de ligação ao centro histórico ou uma coisa na periferia. A questão das residências, nós sabemos o destino que teve, apesar de ter sido aprovado, já agora por proposta do PCP em Orçamento de Estado, da transformação, foi um facto.
não estavas a falar de seriedade e de verdade. Foi um facto. O PCP apresentou a questão da transformação da messe dos sargentos em residência. E depois o que é que Foi fizeram aprovado. na Câmara? Não, no que fizeram na Câmara, não. Como é que a Câmara articulou isso? Não. A Câmara aí não tem. Francisco, houve aqui A um Câmara problema teve real, problema. não temos tempo para Teve. desenvolver, mas entre a Universidade e o Governo. Não digo mais. Patrícia, Entre não a foi Universidade e o Governo. Alcaçarias. Estava aprovado esta reitora. Pronto, portanto, ou seja, eu acho que há aqui questões de facto, não para as tais residências de luxo, porque isso há infelizmente, muito outro tipo de oferta a esses preços, infelizmente, mas do ponto de vista de uma resposta das questões da ação social, e portanto eu acho que é tudo isso que vai estar aqui em causa. Francisco Brito, são as eleições na Universidade de Évora, é uma organização determinante e fundamental no Alentejo, em Évora e no Alentejo, e a Universidade deve assumir claramente também esse papel, para além de tudo o que representa no conhecimento, na investigação, ser um instrumento do Estado para o desenvolvimento do local onde está também, ser uma organização pública que realmente está inserida no meio onde está para promover o desenvolvimento do local onde está. Sim. Deve ter isso presente. A universidade é, sem dúvida, um motor de promoção de conhecimento, mas também é um motor de desenvolvimento económico. Se nós pensarmos um pouco na realidade que tínhamos da Évora de há 10 anos atrás, ou da Évora de há 15 anos atrás, facilmente nos recordamos que quando os estudantes estavam de férias, portanto, a partir de meados de julho e durante o mês de agosto, a cidade estava praticamente morta. Depois conseguimos compensar isso com o turismo e a cidade já tem mais agitação durante esses meses, mas quando não tínhamos essa expressão turística, efetivamente a cidade morria. Nós percebíamos um pouco do que é que seria a nossa cidade sem a universidade. A universidade é efetivamente, por todos os motivos, a instituição mais importante para esta fruição, este desenvolvimento, não só económico, mas também pessoal, de posicionamento de Évora. Claro que o município tem muita importância, a CCDR, a representação regional de muitas entidades aqui, eu não tiro importância a nenhuma delas, mas a Universidade, pela sua escala e pela forma como trabalha e atua no território, efetivamente é o maior promotor destas dinâmicas. Porque também temos as fábricas, que têm muita gente, dão muito emprego, são muito importantes, e não retiro também essa importância, mas a nível de impacto na cidade, efetivamente a universidade é totalmente diferente, até porque ataca aqui em diversas áreas. Por um lado, esta questão do campus que já foi referida, o Centro Histórico de Évora é o grande campus da universidade, apesar da universidade não se cingir só ao Centro Histórico, tem equipamentos fora e tem equipamentos efetivamente no Alentejo. Não é uma universidade, é a Universidade de Évora, mas não é só de Évora, tem Alter do Chão, tem Ensinos, tem muitas realidades, e isso é muito importante também para o nosso posicionamento de toda a região. E também daí a senhora reitora da Universidade de Évora ter sido eleita presidente do Conselho Regional da CCDR, que é o órgão máximo da CCDR, e também aí destacando a importância, e nesse Conselho está também o Instituto Politécnico de Porto Alegre e o Instituto Politécnico de Beja, e no entanto foi a Universidade de Évora que foi escolhida para presidir. Eu não sei se na história do Conselho Regional já tinha acontecido alguma instituição de ensino superior ter sido presidente deste órgão. Eu creio que não. Geralmente é sempre um autarca. Antes estava o presidente da Câmara Municipal de Sines, e isto também mostra aqui um posicionamento, e isto é discutível se a Universidade deve ou não presidir a este tipo de órgão, mas mostra este posicionamento da Universidade de Évora e a importância que tem. E por isso eu creio que nós temos que olhar para a Universidade, e naturalmente que quer a senhora reitora que está em funções for reeleita ou o professor António Candeias for eleito reitor, precisam de naturalmente respeitar, por um lado, este posicionamento, e acredito que ambos estão alinhados com esse desígnio, e por outro lado, fomentar ainda mais esta relação com a cidade, que deve ter duas vias. Portanto, naturalmente que a Universidade tem que tentar chegar à cidade. Eu fui estudante na Universidade e trabalhei e colaborei com o Centro de Investigação. Conheço também as dificuldades que a Universidade às vezes tem para chegar à cidade, mas também, às vezes, a ligação da cidade com a Universidade também não é fácil, porque a Universidade tem muitas realidades. Nós pensamos, mas era bom, temos aqui um projeto social e gostaríamos de trabalhar com a Universidade. Mas operacionalizar isto nem sempre é fácil. Nem
nem sempre encarrilhamos no caminho certo e vamos ter com a pessoa certa. Porque a universidade tem muita gente, tem os departamentos, tem os centros de investigação, tem a reitoria, tem a parte administrativa, também é uma grande instituição e por isso às vezes também é difícil esse tipo de operacionalização. E esse trabalho tem estado a ser feito. Tem-se ultrapassado muitas barreiras e, particularmente no trabalho que desenvolve na freguesia, uma das coisas que nós tentámos logo e que resultou muito bem foi desenvolver uma iniciativa de cariz solidário em que naturalmente precisávamos da infraestrutura da universidade, porque a universidade tem um dos maiores auditórios que temos no concelho, e precisávamos de um auditório. A Câmara Municipal na altura, ainda do tempo da CDU, não foi colaborante, portanto negou essa disponibilização de espaço, e fomos ter com a universidade que nos disse imediatamente que sim, e tornou-se um parceiro ativo desta iniciativa, do Concerto Solidário, e que cede gratuitamente todos os anos o auditório para este fim. E isto também mostra a abertura que a universidade tem à comunidade e o interesse, porque efetivamente a universidade tem esse interesse em ter essa abertura à universidade. Claro que tem um desafio a nível dos espaços. Uma universidade histórica, e é importante que isto seja dito, não tem o mesmo custo de manutenção, ou tem muito mais custo de manutenção do que tem uma universidade normal com um polo tipo a Universidade Nova de Lisboa com o polo da Caparica, e que naturalmente que é um campus que tem muita manutenção, mas custa muito menos do que custa manter edifícios históricos com as características que a Universidade de Évora tem. Portanto, é preciso aqui também reconhecer a nível nacional o que é que são as universidades históricas, e aí encaixa-se Évora e Coimbra, que precisam de ter aqui também uma majoração no seu financiamento para este fim, porque o que acontecerá a longo prazo, independentemente de quem seja reitor da universidade, é que vai haver sempre uma forte tendência e muita pressão para que a universidade comece a desafetar património que tem e que passe a pensar em ter edifícios fora que sejam agregadores de várias realidades académicas, porque é muito difícil lidar hoje com o crescimento da universidade. E a universidade, só para terem ideia, tem muita necessidade de, neste momento, ter auditórios para conseguir ter aulas para muita gente, particularmente com a Universidade de Medicina. Precisa de ter aulas para 100, 200 ou 300 pessoas, e é muito difícil porque neste momento não tem essa capacidade. O auditório da universidade, que era utilizado essencialmente para eventos, hoje em dia já é muito utilizado para aulas também. E isto é uma grande dificuldade dentro do centro histórico, é difícil de resolver, principalmente quando não se tem dinheiro. E é por isso também é preciso olhar para esta realidade a nível nacional, reconhecer as características da Universidade de Évora, defendê-las, e espero sinceramente que qualquer uma das pessoas que seja eleita que também possa, do ponto de vista nacional e em diálogo com o Governo, defender também estas matérias. A Universidade de Évora tem a particularidade de foi realmente a primeira e única histórica a ter um edifício construído para ser uma própria universidade. Coimbra, a realidade já foi uma adaptação do edifício. Nós temos de ir ao sim, não, talvez. E por isso começo com o Luís Pardal. Traz um sim, não ou talvez para o programa de hoje, Luís Pardal? Trago um talvez no sentido em que talvez um dia, quando o Governo acordar, não é, possamos ter alguma medida que apoie os portugueses face a este escalabro que está a acontecer com o custo dos combustíveis. Nós estamos a ver outros países da União Europeia a tomar medidas e aqui ainda estamos a ver se talvez. Patrícia Machado, um sim, não ou talvez? É um não, é um lamento de que na última reunião de Câmara, por um lado, o PSD e o Chega juntaram-se ao PS na alteração que limitou e impediu a construção na totalidade de lotes a custos acessíveis no Largo das Camélias, como estava previsto no projeto que estava aprovado. Portanto, retiraram alguns lotes dessa possibilidade de custos acessíveis para a aquisição destes lotes e, por outro lado, mais uma vez, o Presidente de Câmara dá respostas vagas e ocas relativamente a esta questão da alteração do tarifário por via da ERSAR, que pode vir a ter acrescentos de 5 vezes mais no custo da tarifa da água, e que a Câmara não consegue responder que a opinião é que deu na parte da discussão pública e, portanto, antevê-se aqui questões e impactos na população que não são positivos. Francisco Brito, um sim, não ou talvez? Eu hoje trago um talvez à reprogramação do Alentejo 2030. O Alentejo 2030 é um programa essencial de fundos europeus, para quem não está tão familiarizado, e tem um nível de execução
efetivamente muito baixo, está a cerca de 42% e era para estar executado no próximo ano a 100%, e isto também mostra que é preciso redefinir a forma como estes fundos europeus são desenhados, e neste caso concreto há uma reivindicação das freguesias de há muitos anos de participar ativamente na execução dos fundos europeus. Neste momento o Alentejo 2030 tem uma call de 300 mil euros para a inclusão pela cultura, para as 291 freguesias abrangentes pelo Alentejo 2030, corresponde a 0,03% da dotação total de um projeto, de um financiamento que está com 42% de execução. Portanto, eu não percebo sinceramente como é que não se abrem mais linhas de candidatura para pequenas intervenções em espaços públicos, para equipamentos desportivos e equipamentos recreativos que fazem falta às populações, até mesmo do ponto de vista do apoio social. Eu não percebo porque é que efetivamente não há um redesenho a olhar para estas matérias, mas o meu talvez, porque alertei onde tinha que alertar para este assunto, e espero sinceramente que essa reivindicação seja ouvida e que a resposta seja dada convenientemente. E é assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez. O programa regressa de hoje 8 dias aqui na DNFM. Tenha a continuação de uma boa tarde. Até à próxima semana.